tarde a todos. Todo mundo já me conhece, né? Sou professora Denise, de língua portuguesa, e professora coordenadora da área de linguagens. Eu estou aqui junto com o Toninho para estar apoiando, tá, o trabalho com a sala de leitura, e a professora Nadineire, que é da sala de vocês, né? Sétimos anos A e B, e que elas também vai estar participando aqui do Clube da Leitura, tá bom? Pode começar, Toninho. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, dizer que estou com saudades de todos, faz tempo que a gente não se vê, mas agora, as terças-feiras, né, não vão ser todas para os sétimos e A e B, mas cada semana vai ser duas séries diferentes. Nós vamos estar aí falando sobre o projeto de leitura, projeto da sala de leitura, né? Que é um projeto que foi desenvolvido por mim, pela professora Denise, e nós vamos estar trabalhando um livro que a gente vai estar postando para vocês, né, no Google Drive, na biblioteca virtual, que vocês já sabem onde encontrar esses livros. E eu espero que vocês gostem, porque vai ser um bate-papo bastante interessante e bem legal, tá? O livro, como a professora Denise falou, é um livro bastante gostoso de se ler, tem uma história bastante interessante, e nós vamos começar então. Nós vamos já para o segundo slide aí. Aí tem, ó, o Clube de Leitura, o nome do livro, né, O Meu Pé de Laranja Lima, e o autor é o José Mauro de Vasconcelos. Então, hoje, dedicado aos sétimos anos A e B, tá? Aí está mostrando uma biblioteca, né, bem convidativa, um livro, um notebook para pesquisa, para leitura, enfim. Bastante legal essa foto aí. Podemos ir para o segundo slide, então. Terceiro, né? Bom, esse terceiro slide vai mostrar para nós a origem do escritor, né? Então, conhecendo o escritor José Mauro de Vasconcelos. Então, ó, José Mauro de Vasconcelos nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro, no dia 26 de fevereiro de 1920, filho de imigrantes portugueses, foi criado pelos tios na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, né? E com 15 anos, José Mauro voltou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em diversos empregos para se sustentar. Foi carregador de bananas numa fazenda no litoral do estado, foi instrutor de boxe e operário. Mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como garçom de boate, iniciou o curso de medicina, mas abandonou a universidade. Recebeu uma bolsa para estudar na Espanha, mas também não se adaptou à vida acadêmica. E em 1968, José Mauro de Vasconcelos publicou seu maior sucesso, Meu Pé de Laranja Lima, ou O Meu Pé de Laranja Lima, né? Que se tornou um clássico da literatura brasileira. A obra é uma história autobiográfica, né? Ele falando da vida dele mesmo, que relata a vida sofrida na infância, as longas conversas com um pé de laranja, né? Que no caso é o pé de laranja lima, que fica no quintal da sua casa, e as buscas por mudanças. Com 6 anos, o protagonista vive aprontando. Ele viaja com sua imaginação, explora, descobre e responde aos adultos. A obra foi adaptada para a televisão e para o cinema, e foi traduzido, né, o livro para mais de 52 idiomas. Então, a José Mauro de Vasconcelos ficou conhecido em diversas partes do mundo aí com essa obra, O Meu Pé de Laranja Lima, e principalmente aqui no Brasil, né, fazendo parte da literatura infanto-juvenil. Podemos ir para o próximo slide. Então, aí
nós temos? Iniciando o bate-papo, tá? Aí tem uma gravura, né, da capa do livro, o nome do autor, José Mauro de Vasconcelos, o nome do livro, O Meu Pé de Laranja Lima, e ele debruçado, né, em cima desse pé de laranja lima, que depois, ao decorrer da história, quem lê o livro vai saber o porquê disso daí. Aí tem uma pergunta que eu gostaria de estar fazendo para vocês, né? Na realidade, são 4. Você conhecia ou já tinha ouvido falar nessa obra? Pessoal aí do 7º A e 7º B, vocês já conheciam o Meu Pé de Laranja Lima? Quem conhecia pode falar que sim, quem não pode falar que não. Fiquem à vontade para se manifestar, pessoal. O Isso. bate-papo é nosso, tá? Não precisem ficar com vergonha. É bem informal. Dar a opinião de vocês aí, porque é uma conversa assim, que nós estamos tendo aqui um bate-papo bacana mesmo, né? Não é. Não precisa ter vergonha. Para que ninguém fique com vergonha, né? E que não diga nada aí ao longo do nosso bate-papo. Quem já conhecia a obra? Ninguém? Teve contato agora, a primeira vez? A Bruna, que já começou a ler, né? Falou que ela está na metade. A Bruna, você já conhecia, Bruna, essa obra? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido. Ai, que bacana. E É o os que eu estava demais alunos? perguntando aí, né? Tem bastante alunos. Lídia, Guilherme, os demais alunos. Nunca tinha ouvido falar desse livro? O Meu Pai de Laranja Lima? É um clássico da literatura infanto-juvenil. Já? Não. Não? Sim, eu já escutei já, só não tinha oportunidade de ler. Então agora surgiu uma oportunidade. Muito bom. Então, quem já leu o livro, a segunda pergunta aí, você gostou do título da obra ou você alteraria seu título? Vocês acham que esse título aí ficou legal para o livro que vocês leram e que vocês estão tendo contato, quem está tendo contato agora pela primeira vez? Ou vocês mudariam esse título? O que vocês acham? Ficou legal? Quem gostou? Pode falar. Acho que esse título tá bom. Ficou legal, né? Esse mesmo. Mantém o título? Sim. Sim. Que bom, então. Vamos lá, então, para a terceira questão aí. Você considera que o título e a imagem da capa atraem o público para a sua leitura? Por exemplo, se você fosse lá na sala de leitura, você visse esse livro lá na estante, a capa dele ia atrair você a pegá-lo para fazer a leitura? Sim. Sim. Por que vocês acham isso? Sim. Porque é bem interessante. Um título bem interessante, bacana mesmo. É da última edição, né, Toninho? Porque teve várias capas. Teve várias. Inclusive, o que eu tenho aqui é de quando eu era aluna do ensino médio, é outra capa. E me parece que saiu um novo agora com uma outra capa também. Ah, é? Uhum. Bacana, então. Aí a última questão. Você indicaria a leitura dessa obra para um amigo? Justifique. Quem leu o livro inteiro, ou que leu pela metade, se gostou, indicaria para um amigo, por exemplo, lá um colega, um vizinho, eu estou lendo um livro, chama Meu Pé de Laranja Lima, ele é interessante, e eu gostaria que você lesse também. Você já leu? Quem gostaria de dar a sua opinião aí a respeito? A justificativa é essa, né? Por que você indicaria? Literatura infanto-juvenil, um clássico da nossa literatura? Foi traduzido para 52 idiomas e adaptado várias vezes em televisão. Não seria indicado? Sim ou não? A Bruna, que falou que está lendo aí, você indicaria, Bruna? Sim. Por quê?
porque até onde eu li, ele é bem interessante. Então, eu acho que eu teria o prazer de ler de novo ele. Isso. Que bacana. Quem mais que já está lendo, ou que começou a leitura, só começou? Tem mais alguém aí que está lendo? Hã? Ou que já leu? E você, Nadi? Você indica a leitura? Professora Nadineide, tá aí? Oi. Você indicaria a leitura, Nadi, dessa obra? Eu indicaria sim. Eu acho que é um livro, pela idade deles, assim, bem legal, interessante. Eu acho que é uma história bem gostosa de viver, né? Porque quando a gente está lendo, a gente entra na história, né? Sim. Parece. Então, eu gosto. Eu sei lá como na idade deles adorava ler esses livros, né? Então, sei lá. O que vocês passaram para o sexto ano também, Ilha Perdida. Foi Ilha Perdida? Foi. Sexto Não, ano não foi. foi. A Ilha Perdida, sexto ano. Isso. Aqui, né, o Zezinho, dono da Praia Preta, lembra que eu comentei, que eu li também, que é bem... Da série Então, eu Vagalume. gosto dessas obras, assim, bem do cotidiano, né, que fala da vida né, da personagem, acho bem legal. Então, quer dizer, vocês deveriam fazer um esforcinho, pegar umas horinhas aí por dia e ler, que é bem legal, vocês vão gostar. Essa obra é interessante. maravilhosa. Chora quase do começo, chora quase do começo ao final com a história do Zezinho aí, ó. Eu choro também, a gente fica emocionado realmente, né? E eu também já conhecia a obra, já tinha visto, né, a passagem de algumas partes de novela na televisão, mas também não tinha lido o livro. Fui ler agora, fiquei apaixonado pelo livro, e é uma história bastante interessante, e também indicaria para qualquer pessoa estar lendo, tá bom? Então, vamos aí para o próximo slide. Adaptações da obra, né? Aí já está aparecendo uma outra imagem, né, do Meu Pé de Laranja Lima. Essa daí já é uma obra de um filme que foi feito... É o mais né, recente, 2013. O Meu Pé de Laranja Lima no cinema. Inclusive tem um ator aí, esse senhor de barba aí, que ele está sempre nas novelas da Globo aí, né? Acho que é José Mauro de Vasconcelos. Não, José Mauro de Vasconcelos era o ator, né? Mas acho que ele tem alguma coisa de... José de Abreu, não é? José de Abreu, exatamente. Está até embaixo aí, José de Abreu. Eu lembrava que tinha alguma Ivo coisa... está mandando uma mensagem de voz aqui. Será que ele está tentando entrar? Deixa eu ver o que ele está mandando. Os que pediram para entrar, eu já autorizei a entrar. Deixa eu ver. Então, aí tem para as adaptações da obra, né? Além da escrita do livro, né? Meu Pé de Laranja Lima, ou O Meu Pé de Laranja Lima, é um livro no estilo infanto-juvenil, que é para a idade de vocês mesmo, né? Do ensino fundamental, publicado pela primeira vez em 1968, é um grande clássico da literatura brasileira, adaptado para o teatro, televisão e cinema. Dentre as adaptações do romance estão os dois filmes, um em 1970 e o outro de 2013, que é esse da capa aí do livro que está do livro que está aparecendo aí do filme, né? Na televisão foi exibido em formato de novela pela TV Tupi. Essa é uma emissora que não existe mais hoje, né? Em 1970. E duas versões pela Rede Bandeirantes, em 1980 e 1998. Então, é um dos livros mais vendidos no Brasil, com cerca de 2 milhões de cópias. E já foi traduzido para mais de 50, né, como dissemos, né, 52 idiomas aí. Então, vocês veem a importância da obra desse livro, né, para a nossa geração atual.
Ele foi escrito em 68, mas parece que é uma história que está se passando hoje, né? A gente pode falar contemporânea, exatamente. E também, Toninho, acrescentando a sua explicação, que mesmo esse livro, né, ele pertencer à literatura infanto-juvenil, que é tanto para criança quanto para adolescente, mas é uma leitura também muito propícia para adultos, já que os temas que nele aborda, né, são temas bastante corriqueiros da vida de adultos também, né, que vocês vão ver os temas. E quem está lendo, no caso a Bruna aí que já falou, e quem ainda não leu, vocês devem ler, porque esse livro ele é maravilhoso. Ele tem um ensinamento. O protagonista ele te passa uma sabedoria de vida. Ele só tem 5 anos de idade, o menininho. E ele tem uma vida que vocês, assim, alguns, né, pode até se identificar na vida dele, né? Vocês vão conhecer um pouquinho dessa trajetória do protagonista, né? E o conhecimento que ele transmite para o leitor é demais, né? Então, eu indico muito essa obra. Eu já a segunda ou terceira vez que eu já li, e cada vez que a gente faz uma leitura, a leitura de uma obra, você entende, você tem uma outra visão, um outro parecer. Porque quando é a primeira vez que eu li, eu tinha 11 anos. É muito diferente a minha visão do agora. Então, agora, a visão do adolescente, vocês vão ter outra visão, diferente da minha. Então, por isso que é extremamente importante vocês lerem esses livros que fazem parte da literatura clássica, da literatura infanto-juvenil, porque, além de ler, vocês aprendem muito, tá? Pode continuar. Isso mesmo. É isso. E isso que eu ia falar. outra coisa importante, né, que com 5 anos ele já sabia ler, né? Então, é uma outra característica importante aí do nosso livro. Porque ele era muito curioso. O protagonista da história, o Zezé, né, ele tem apenas 5 anos, mas ele tem uma curiosidade que aguça, sim, a sabedoria dele. Ele sempre está querendo aprender palavras novas. Se vocês lerem o trecho que ele explica sobre antropofagia, nem adolescente não sabe o que é isso, o que é um movimento antropofágico. E ele tinha um tio que escrevia palavras. Então, o tio sempre explicava as palavras para ele. Então, ele sempre atento a essas palavras novas. Então, essa amizade, que nem aqui na imagem tem ele com o Portuga, né? O Portuga, ele fica admirado com a sabedoria dele. Como uma criança de apenas 5 anos tem todo esse conhecimento. E aí ele até para ele entrar na escola, eles tiveram que mentir que ele tinha 6, porque ele já tinha todo um conhecimento além da idade dele. Quer comentar também, Nath? Isso aí, você já falou tudo. Mas é que nem você falou, cada vez que você lê, você tem uma visão diferente, né? É bem legal isso. Mas é isso aí mesmo. Faz tempo que eu li, agora eu não li, não, porque eu não tinha o livro, então agora eu não li agora. Mas eu li também faz tempo. O meu tá velho. Até foi na época que foi a escola em Baúba, que é a Saturnina, onde eu estudava, ela fez uma limpeza nos livros, que comprou livros novos, né, ganhou livro. E aí... Eu li também, mas era da escola, né, quando eu li. A série Vagalume tem uma inteira. Eu não tenho ele. Eu li quando estava na escola, peguei da escola, esse daí eu não tenho. E outro, eu doei tudo os meus tinha, eu não guardei. Eu ia passando, sabe? Eu não guardei, eu passava que nem, né, nas séries, nos anos seguintes, a professora pedia, eu dava, emprestava, e eu acabei ficando sem os meus livros. Então, vamos continuar. Toninho, agora sobre a obra.
Vamos falar sobre a obra, então, sobre o livro propriamente dito, né? Então, ó, o livro é dividido em duas partes e protagonizado pelo menino Zezé, um garoto comum de 5 anos, natural de Bangu, periferia do Rio de Janeiro. Muito esperto e independente, Zezé é conhecido pela sua malandrice e é ele quem narrará a história em O Meu Pé de Laranja Lima. Devido à sua sagacidade, diziam que Zezé tinha o diabo no corpo. O garoto é tão esperto que acaba, inclusive, aprendendo a ler sozinho. A primeira parte do livro se debruça sobre a vida do menino, as suas aventuras e as suas consequências dela. Além de Minguinho, o outro grande amigo de Zezé é Manuel Valadares, também conhecido como Portuga, e é sobre ele que girará a segunda parte do livro. O Portuga tratava Zezé como filho e dava toda a paciência e efeito que o garoto não recebia em casa. A amizade entre os dois era tão partilhada com o resto da família, não era partilhada com o resto da família, né? Então, conforme a professora Denise falou, ele era um garoto muito esperto pela pouca idade que ele tinha, né? E ele aprendeu a ler e escrever sozinho, estava à frente dos amiguinhos dele, era um garoto peralta, né? Vivia aprontando coisas, né? E sempre levava aí uns puxões de orelhas do pai dele. Você economizou no puxão, Toninho. Ele era violentado. Realmente, né? Teve uma infância bastante dura, porque o pai batia bastante nele, né? Qualquer coisa que ele fazia, mas isso tem uma explicação, que depois a gente vai ver mais lá na frente, né? Que o pai dele ficou desempregado e faltava dinheiro, e aí ele descontava na criança que ele não tinha nada a ver, né? O Zezé aí, ele era violentado, ele só não era violentado pela irmã, pela Glória, né? Que é a que ele mais gostava. Pelos demais, ele era violentado tanto fisicamente quanto psicologicamente. Eles falavam coisas para ele, diabo, que ele tinha o diabo no corpo, que ele era o capeta, que ele era de tudo. Exatamente. Deixa eu voltar aqui, porque entrou o aluno. A sua fala. Aí. E aí a única amizade que ele tinha, né, era o Dominguinho, que vocês vão conhecer depois quem que é esse Minguinho, e o Manuel Valadares. Exatamente. Que era o Portuga, né? Isso. E tratava dele como se fosse um filho, e ele recebia do Portuga o carinho que ele não tinha na casa dele. E eles se tornaram muito, muito amigos, né? E até que aconteceu um fato triste, né? Por isso que a professora Denise falou que chorou e a gente fica emocionado, que a gente realmente, de repente, perde os amigos e de formas, assim, trágicas, e a gente fica com o coração partido. E foi o que aconteceu com ele. E aí está mostrando uma gravura que qualquer coisa que acontecia, ele ia se consolar com o pé de laranja lima, que nós vamos ver como que aconteceu, né, dele ter esse pé de laranja lima também. Podemos ir para o próximo? Bom, então agora vamos falar um pouco de alguns personagens, né? No início da aventura, Zezé e Luiz estavam caminhando e seu irmão mais velho estava lhe ensinando. Esse foi o comecinho do livro, né? Epa, quase ia contando tudo. Será que você se lembra de todo o pessoal? Observe as personagens e depois mostre que você sabe quem é nessa história, né? Então, aí temos o número 1, Zezé, 2, Totoca, 3, Luiz, 4, Glória, o 5, o pai, a 6, mãe, porque o pai e a mãe não receberam nome aí
na obra, né? Só é citado pelo pai e mãe mesmo. O Portuga e Minguinho. Aí nós fizemos aí uma brincadeirinha, né? A professora Denise, principalmente, que me ajudou bastante, que fez, porque eu ainda estou meio cru nessas atividades aí. A primeira aí, ó, irmã mais velha e muitas vezes protetora de Zezé. Está sempre a postos para defender o caçula. Quem que é essa irmã mais velha dele aí? Desses 8 aí que nós colocamos. Podem falar, pessoal. Quem está lendo o livro aí pode responder. Quem que é a irmã mais velha do Zezé? Aquela que é a protetora, né? Ela defende o Zezé em todo momento. Será que é a Totoca, Glória ou a mãe? Se é a mãe, não é a irmã. Só tem uma opção aí. A Glória? Isso, a Glória. Isso, a Glória, que era a irmã mais velha e que protegia ele, né? Agora, frustrado com o desemprego e desiludido com a incapacidade de sustentar a família, acaba sendo impaciente com os filhos. Também costuma beber com muita frequência. Quando tenta disciplinar as crianças, faz uso da força e algumas vezes se arrepende das suas que dá. Então, nós comentamos no slide passado alguma coisa a respeito de quem, né, mais castigava o Zezé aí. Quem que era? O pai, a mãe, o Portuga, o irmão dele, ou a irmã? Quem que está você desempregada aí na história? Acaba sendo impaciente com os filhos. Quem que é? Podem participar. O pai? Isso, o pai. Exatamente, né? Então, o pai, por estar desempregado, faltando dinheiro, ficando em casa, então ele descontava no filho mais novo, principalmente, né? Que era o Zezé aí. E como a Denise falou, a professora Denise falou, ele era agredido das duas formas, né? No psicológico e no físico. Um menino travesso de 5 anos, morador de Bangu, subúrbio do Rio de Janeiro, super independente e curioso. Zezé vivia aprontando e apanhando quando era descoberto. Quem que é? Quem que é o protagonista da história aí? O Zezé. Isso, o Zezé. Exatamente. Essa era bem facinho, né? Também conhecido como Chururuca, quem leu o livro deve ter chegado até essa parte aí, é o pé de laranja lima do quintal, né? Grande amigo e confidente de Zezé. Então, que outro nome tinha o pé de laranja lima sem ser Chururuca? Portuga, Minguinho, Totoca, quem que vocês acham aí que ele apelidou de um outro nome o pé de laranja lima sem ser Chururuca? Podem falar, pessoal, tá? Podem deixar a vergonha de lado aí. Tá todo mundo quietinho? Será que é o frio, a chuva? Vamos acordar, né, professora Denise? É para eles, né? A leitura bate-papo é para vocês, pessoal. Vamos lá. Como que era aí como que era o outro apelido aí no meu pé de laranja lima? Bruna, quem que é? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era o Totoca ou o Minguinho, eu acho. Um desses dois. É um dos dois. Eu tenho dúvida, esqueci. O Totoca era irmão. Isso. E o Minguinho era o apelido carinhoso, né? Que ele tinha dado também por o Chururuca, né? Que quando ele estava mais triste, ele chamava o Chururuca de Minguinho. Isso. Lembraram?
Então, vamos lá. O irmão mais velho de Zezé é interesseiro, mentiroso e, por vezes, extremamente egoísta. Quem que era o irmão aí de Zezé? Irmão Que às mais vezes velho. até- o irmão mais velho, que até batia nele algumas vezes, né? Que no comecinho lá da história fala a respeito dele. Era o Totoca, o Luiz Ou ou o Portuga. Portuga? O Totoca? Isso mesmo. Isso, exatamente. Era o irmão dele. Agora, Manuel Valadares trata Zezé como um filho e enche o menino de carinho e atenção que muitas vezes o garoto não recebe em casa. Era rico e tinha um carro de luxo, que dizia para Zezé que pertencia aos dois. Afinal de contas, os amigos dividem, dizia ele, né? Então, esse Manuel Valadares aí era um amigo, né, rico que o Zezé tinha e que tinha um carrão e que, de vez em quando, ele andava nesse carro aí também, né? Então, quem que é desses daí? É o Portuga, a Glória, o Totoca ou o Minguinho? Quem que é esse Manuel Valadares aí? Que ficou super amigo do Zezé, que era um amigo rico dele. O Portuga? Isso, exatamente, o Portuga. E eles foram grandes amigos até que aconteceu o acidente lá que nós vamos ver daqui a pouquinho. É extremamente cuidadosa e preocupada com os filhos, quando percebe a situação financeira complicada da família, arregaça as mangas e vai trabalhar na cidade para sustentar a casa. Bom, se uma família nós temos o pai e a mãe, né? O pai perde o emprego, os outros irmãos são mais velhos. Quem é que arregaçou a manga e foi trabalhar para trazer o sustento para casa? Que A acontece mãe. muito aqui. A mãe, exatamente, né? A gente vê isso muito aqui acontecer em Palmares, né? Nas famílias aqui. Às vezes o pai fica desempregado e é a mãe que tem que trabalhar, e muitas vezes um serviço, né, muito pesado, cortando cana, apanhando laranja, para trazer o sustento para dentro de casa. Exatamente. Agora o último, né? Irmão caçula de Zezé. Era chamado pelo menino de Rei Luiz. É o grande orgulho de Zezé, por ser independente, aventureiro e muito autônomo. Quem que é? Era o Luiz, o Totoca, o Portuga. O Luiz. Isso. Muito bem, era o irmão era o irmão caçula do Zezé, né? E ele gostava muito desse irmão dele, né? Sim, ele Agora, era muito inteligente, né? O Luiz, né? Pela idadezinha dele, né? E ele fala tudo certo. Eles têm uma imaginação, né? O Luiz quer dar a volta no zoológico, era o quintal, né? Então eles têm uma imaginação de criança, né? O Zezé ele consegue passar bem para o Luiz, né? Que a galinha preta era a pantera, o bondinho do Pão de Açúcar ele fazia de carretel. É gostoso essa convivência dele com o Luiz. A imaginação das crianças, né, dos dois. exatamente. E aí, a última pergunta aí. Qual personagem você gostou mais ou se identificou? Quem que vocês se identificaram mais aí? Com qual personagem ou que você mais gostou ou que você mais se identificou? Que é mais parecido com você aí no seu dia a dia? Quem gostaria de estar respondendo? Ninguém? Vocês não gostaram? A Bruna, vai lá, Bruna. Eu estou vendo a Bruna aqui. Vamos lá, a Bruna que leu metade do livro. Com quem que você identificou mais aí, Bruna? Ah, eu nem sei. São tantos, né? Fala um aí. Pode ser mesmo com o próprio personagem, né? Você é arteira, Bruna? Eu, arteira, não sei. Acho que um pouquinho. Um pouquinho? Mas é esperta, não é inteligente? Ah,
Não sei. Claro que é. Respondeu tantas questões aí, ó. Inteligentíssima. Qual você está mais gostando? Você que tá lendo pela metade aí, qual personagem você tá gostando mais? Do jeito, das características do personagem? Eu gosto muito do Zezé, né? O pequenininho, e o irmão, e o Luiz. O Luiz, né? O Luiz é irmãozinho mais novo que o Zezé, ele é mais novo que o Zezé. Isso. Ai, que bacana. São dois personagens, o Zezé é o principal, né? E o irmãozinho novo segue o exemplo dele, e é um menino que, no caso aí, é chamado até de Rei Luiz, né? Pelo próprio Zezé, né? Mostrando a importância dele na vida do Zezé aí. Mais alguma coisa que vocês gostariam de estar falando sobre essa tela, esses slides, ou não? Podemos ir para o próximo, então? Na direita, gostaria de falar alguma coisa, professora Nath? Então, vamos lá, Denise, vamos para o próximo aí. Bom, aqui vem falar sobre o espaço da narrativa, né? Então, dentro de todas as narrativas, geralmente nós temos o espaço físico e o psicológico. Aqui, nesse mapa, nós vamos mostrar o espaço físico. Então, vamos falar sobre Bangu, que é um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, localiza-se a oeste do município. Então, se vocês verem aí no mapa, onde está escrito de vermelho e está empilhados em vermelho, é o bairro Bangu, que fica entre Realengo e Santíssimo, no Rio de Janeiro, né? São bairros periféricos, bairros pobres, né, do Rio de Janeiro, né? E, então, o espaço físico se ocorre exatamente aí, nesse bairro, né, chamado Bangu, e que fica na região sudeste do Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro fica na região sudeste. Sabiam disso? Alguém gostaria de estar falando alguma coisa? E também, né, além do espaço físico, né, como o professor Toninho já explanou aí, que se passa no bairro da Zona Oeste, aí no Bangu, também há muita presença do espaço psicológico, né, já que nós temos aí um romance autobiográfico, né, a personagem principal, o protagonista aí, que é o Zezé, ele está narrando, né, uma recordação dele, sendo que o último capítulo, que eu não vou falar qual que é, né, porque senão vocês não vão ler, vocês não vão perceber bem porque que é uma autobiografia, né, e por que ele é bastante psicológico também, tá? É um espaço psicológico, né, já que passa na memória da personagem. Isso mesmo. Agora vamos ver se eles sabem essa. Vamos ver. E como é seu foco narrativo? Aí nós temos três aí. Narrador, observador, aquele que apenas conta a história, o narrador personagem, aquele que participa da história, ou o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo o que acontece na história. O que vocês acham que o Zezé, o personagem aí é? Dentro do que vocês leram, do que vocês viram até agora. Como que é feita a narração? Ele não é um romance autobiográfico? Sim ou não? Bruna? Quem que você acha que é o foco narrativo? Qual que é o foco narrativo aí? Ele é um narrador, aquele que apenas está vendo, né, a história por lado de fora, narrador observador, né? Ele não está participando da história.
o narrador personagem, que tanto pode ser um narrador testemunha, no caso aí, narrador personagem, ele pode ser uma personagem principal ou um personagem secundário, ou narrador onisciente, aquele que narra sabendo de tudo, mesmo em terceira pessoa, narrando em terceira pessoa, ele faz as suas intromissões em primeira pessoa, porque narra até o pensamento da personagem. O que vocês acham? Narrador observador, narrador personagem ou onisciente? Eu Ele pode- acho que é o narrador personagem, porque ele participa também da história. Isso. Isso mesmo. A Ele conta a história praticamente dele mesmo, né? Desde a sua infância história, né? dele, e usando a memória, enfim. Então, é um narrador personagem. Ele participa também, né, da história. Além de escrever, né, Denise? Ele é o como ele é autobiográfico, ele está narrando a sua própria história, né? Então, Isso, ele é o protagonista que narra a sua própria história. isso. Falando da própria vida dele, né? Isso. Então, tá bom. Vamos para o próximo slide. Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, né? Eu não. Agora o tempo psicológico, né? Que é aquilo que a professora Denise também já havia falado. Ó, o meu pé de laranja lima se passa em tempo psicológico, pois é marcado na narrativa através de memórias e lembranças de um personagem, aparecendo como uma digressão ou um flashback. O tempo psicológico é o tempo individual. Cada personagem, o narrador, sente a passagem do tempo de uma forma diferente. Isto significa que existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam essa passagem do tempo. É um tempo interno. A sensação gostosa do carro macio andando, dando leves solavancos, me fez fechar os olhos e começar a sonhar. Aquilo era mais macio e gostoso do que o cavalo raio de luar de Fred Thompson. Mas não demorei muito, porque ao abrir os olhos, estávamos quase chegando à escola, né? Então, no caso aí, vocês viram que o tempo psicológico é porque ele traz na memória dele fatos que aconteceram com ele quando criança, né? E tem essa passagem aí dele andando no carro, né? Da sensação que ele tinha, das lembranças do passeio com o Portuga nesse carro, que era um carro macio, gostoso, né? E aí passava muito rápido, porque o carro já chegava à escola e aí isso já saía da mente, né? Isso. Mas quando ele foi fazer a história, escrever essa história, ele lembrou desse tempo psicológico, né? Desse tempo que ele viveu isso nessa época de quando ele tinha 5 a 6 anos de idade. Isso. É isso. O tempo, né? Só acrescentando aí, Toninho, como o tempo psicológico ele é um tempo individual, né, do narrador ou das personagens, é interno, né? Se passa internamente. Então, eu destaquei nessa passagem aí, da página 117 do capítulo A Conquista, que se percebe bem essa demarcação psicológica do tempo, né? Que ele fala assim, mas não demorei muito, porque ao abrir os olhos estávamos quase chegando à escola. Esse é o tempo que se passou por dentro dele, o tempo internamente, não demarcado pelo relógio. Foi o tempo dele, né? O tempo interno. Então, você pode diferenciar bem o cronológico do psicológico. Se tivesse assim no texto, passaram-se 5 minutos e assim que abrir os olhos, estávamos quase chegando à escola, isso já seria um tempo cronológico. Mas a demarcação do tempo foi internamente, né? Ele não percebeu, né? Não demorou muito, não passou muito tempo. Então, a demarcação do tempo psicológica, tá bom?
Mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então vamos para o Não, próximo slide. Você? Então vai, Bruna. não, pode ir. Ah, posso Você continuar? entendeu, Bruna? Aqui o tempo psicológico. Sim. Que bom, então. Então vamos para o próximo. Então aqui nós temos um outro slide, né, mostrando ele pensativo, né, e os temas abordados na obra. A infância, o olhar do mundo através da criança, as descobertas do real versus a presença dos sonhos, o valor da amizade, violência doméstica, física e psicológica, e a falta de afeto da família. Então, todos esses temas aí foram abordados até agora no livro que nós chegamos até essa parte aí, né? O olhar que ele tinha do mundo quando ele era criança, né? Como ele via o mundo, como ele via as pessoas, as descobertas do que era realidade, do que era sonho, o valor da amizade, né? Mostrou o valor dele com o português, com o irmão mais novo, com a irmã Glória, né? E E também com o pé de laranja lima também, né? Porque a mesma coisa. ele conversa com o pé de laranja lima e escuta o pé de laranja lima conversando com ele, né? Exatamente. E presenciou também a violência doméstica, tanto a física quanto a psicológica, porque Muito. ele apanhava do pai dele, né, do irmão mais velho, e, e a parte psicológica é a parte do sofrimento, né, que ele passou, enfim, e ficava Pelos imaginando coisas. apelidos, né, que a própria família colocava nele, né? Exatamente. E isso é a mesma coisa do bullying hoje, né, Denise? Sim, Você seria o chama bullying um de- dentro da própria família, né? Isso, era a própria família que fazia bullying com ele, né? Então, essa parte psicológica podemos relacionar com o bullying atual hoje, né? Ele é tão agredido, né, psicologicamente e fisicamente, psicologicamente, que ele deseja a morte. Ele deseja, a única solução é a morte para ele. Vocês vão chegar nesse capítulo, é um capítulo muito forte mesmo. Uma criança de 5 anos, diante de toda essa situação, que ele vê que a única solução é a morte. Isso. Isso tudo por conta de todas as coisas que ele passou, né? E que todos nós passamos na vida, né? Mas felizmente, né? A gente tem sempre alguém a quem a gente se orienta e pede conselhos, enfim, muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de viver também para melhor, né? Nunca para pior. Podemos ir para o próximo? Ou alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bruna? Não? Então vamos lá. Agora aqui está falando para nós sobre um capítulo especial. Um certo pé de laranja lima. Aí está mostrando ele, né, lendo debaixo do pé de laranja lima. E como a nova casa tem um novo quintal, né, cada filho escolhe uma árvore para chamar de sua. Como Zezé é o último a escolher, acaba ficando com um modesto pé de laranja lima. E a partir desse encontro com uma árvore franzina e nada vistosa, que surge uma forte e genuína amizade. Zezé batiza o pé de laranja lima de Minguim, né? Ninguém. Então, aí tem uma parte da história que quando o pai dele trabalhava, eles moravam numa casa maior, o pai dele tinha mais condições financeiras, eles não passavam necessidades. Aí, com o passar do tempo, o pai dele ficou desempregado, eles tiveram que mudar por uma casa mais simples, né? Para uma casa mais simples. E aí começaram as dificuldades, né?
E aí foi quando começou ele a ser agredido, tanto física como psicologicamente, e nessa casa cada filho ganhou um pé de árvore. E ele ficou aparentemente com o pior pé de árvore, né? Que era o mais pequenininho, mais franzino, mas ele fez uma amizade muito grande com esse pé de laranja-lima e que se tornou um grande amigo dele. E depois tem uma parte no final do livro que fala uma outra parte triste, né? Posso falar, professora? Que parte que é, Toninho? Do corte do pé. Não, não fala não. Como eles não leram ainda, Ah, não, né? melhor não. Então, aí depois vocês vão descobrir o que aconteceu com esse pé de laranja-lima aí. Se você tiver alguma coisa para falar, ou algum aluno gostaria de falar alguma coisa, podem se expressar, por favor. Eu acho interessante esse capítulo 2 aqui, Um Certo Pé de Laranja-Lima, que como é que ele escuta, né, a imaginação de uma criança, né, o pé de laranja-lima vira cavalo, vira de tudo, né, depois, né, e como ele escuta a árvore conversando com ele, eles se entendem, né, os dois se entendem, né, o pezinho da laranja-lima e ele. Isso mesmo. Vamos para o próximo, então? Deixa eu só dar um recado à minha família aqui, que, nossa senhora. Amizades especiais. Ó, Zezé arruma também um apelido para Minguinho, que dizia em privado, nos momentos em que sentia ainda mais afeto pela árvore. Chururuca é Minguinho, ou Chururuca, que escuta as suas aventuras e os seus lamentos. Como vivia aprontando, era recorrente Zezé ser pego em uma das travessuras e apanhar mais dos pais, né, ou dos irmãos. Depois lá ia ele se consolar com Minguinho, o pé de laranja-lima. Além de Minguinho, o outro grande amigo, né, de Zezé é Manuel Valadares, também conhecido como Portuga. O Portuga tratava Zezé como filho e dava toda a paciência e afeto que o garoto não recebia em casa. A amizade entre os dois não era partilhada com o resto da família, né? Então, na narrativa aí do Zezé, ele mostra os dois maiores amigos dele, né? Que foi o Chururuca, o Minguinho, que é o pé de laranja-lima, e o Portuga, que era o dono do carro, que era o amigo rico que ele tinha, e que de vez em quando levava ele para a escola, tratava ele como filho, né? E carinhos que ele não recebia do resto da família em casa. Mais alguma coisa, professora Denise? Ou podemos ir para o próximo? A importância da amizade, né? O valor da amizade, né? No caso aqui, de início, né? Ele não gostava muito do Portuga, né? E aí depois foi construindo essa amizade, né? Verdadeira, né? Que foi gerada, né? Mas assim é muito importante eles lerem, né, o livro para ver toda essa passagem, né? Então o valor da amizade, esses temas abordados aí na obra, no livro. Exatamente. Então, vamos para o próximo. Agora, qual acontecimento do enredo, da narrativa você mais gostou? Aí está mostrando, né, o Zezé, né, olhando, ou talvez até conversando com o pé de laranja-lima, né? Eu gostaria que vocês dessem aí uma resposta, que vocês, qual o enredo, ou qual narrativa que vocês mais gostaram da leitura do livro que vocês fizeram até agora. A Bruna ou o Cauã, que eu estou vendo aí o Cauã agora. Qual parte do livro, né, que vocês já leram até agora que chamou mais atenção, que vocês mais gostaram? Só a Bruna que leu a metade? Ninguém ainda não começou nem a ler o livro? Sim. Já começou? Quem que falou? Quem falou, Nadi? Acho que o Dieguinho eu vi aqui. Tem alguns que estão entrando, Nadi, depois você registra a presença, tá? O Diego,
Povo. De qual parte você mais gostou que você leu até agora, Diego? Eu não li, não. Ah, você não leu ainda? A Bruna, então, vou te perguntar para a Bruna, né, que ela que tá leu a metade. Que parte você mais gostou, Bruna, até agora? Foi da parte que ele achou o pé de laranja-lima. Não lembro se ele plantou ou achou. Foi nessa Ele foi parte. encontrado. Ele achou o pé. Isso, porque a casa que eles se mudam, né? Que é uma casa mais simples, aí tem o pezinho de laranja-lima no meio de um capinzal, bem pequenininho o pezinho de laranja-lima, né? De primeiro momento ele não queria aquele pezinho, porque ele queria um pé grande, né, de árvore. Eles tinham o costume de cada irmão, cada filho ter o seu pé, né, a sua árvore. E aí ele ficou bem mais franzininho. E aí a Glória fez toda a ideia dele, né? Conversou com ele e depois, já no primeiro dia, eles já têm todo aquele contato, né? Dele com o mindinho, com o pezinho da laranja lima aí. De apego, né? De amizade. Sim, essa parte é que eu mais gostei. Ai, que bom. Fico feliz, Bruna. Então vamos para o próximo. Agora aí tem várias imagens, né, nesses slides, está mostrando ele aí, triste, debaixo do pé de laranja-lima, a mesma imagem do anterior, o pé de laranja-lima sozinho, ele sozinho, o carro do Portuga, né, ele debaixo do pé. Aí está falando assim, qual acontecimento do enredo, da narrativa, chamou mais a sua atenção? O que aconteceu até o ponto que você leu, Bruna, que chamou mais sua atenção aí? Que você achou mais interessante? Como que chama o morcego dele, Bruna? Ixi, não lembro. Luciano. É legal, é interessante ele falar do Luciano. Uhum. Que tem a gravura dele, né? Aí tem a imagem dele com o morcego. Que é um avião, né? Ele compara o morcego ao avião, um avião, né? Nossa. É a imaginação da criança, né? Então, o morcego aí, o Luciano, na verdade, é um avião para ele. Uhum. Ai, tão lindo esse livro. Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Que outro final para a história você daria? Solte a sua imaginação. Aí tem ele, né? Atrás tem o pé de laranja-lima e ele pensando, né? Aí, no caso, vocês, que final... Que possível final, né? Porque eles ainda não leram, né? Qual possível final vocês dariam para essa obra? Que possível final você daria, Bruna? Você ainda não chegou no final, você ainda não sabe qual é o desfecho dele. Qual seria o seu final? Meu final, deixa eu pensar. O final, pelo que a minha imaginação seria assim, o meu final. Ele ia se mudar de uma casa e ia ter condições de morar em outra, e lá ia ter vários pés que ele ia crescer junto com esse pé e ia formando uma amizade maior ainda. E em vez de ter um só, ele ia passando de geração para geração, sabe? E tendo várias. Acho que isso. Nossa, ótimo. E os demais alunos? Muito bom, Bruna. E os demais alunos? Que possível final daria? Tem bastante alunos aí participando. Que final daria pro Zezé e pro pé de laranja lima? Ou para a família do Zezé? Estão tão quietos os alunos, né?
É, porque eu acho que a maioria não leu, né, Denise? Que Acho que foi final muito você pouco. daria, Toninho? Que final que eu daria? É, Eu daria um final assim, deles estarem morando num bairro melhor, o pai dele tendo reconquistado o serviço, vendo a família de uma forma diferente, né? Não tratando mal os filhos, fazendo com que os filhos crescessem, né? De uma outra forma, sem precisar carinho e de amizade de outras pessoas. Não que isso não seja importante, mas que pai e mãe, né, e irmãos, tem que ter uma união, tem que ter uma cumplicidade, né? Então, eu daria um final assim para essa minha história. Que eles vivessem numa casa, num bairro bacana, onde todos pudessem ser amigos, né? E além dos amigos de fora, naturalmente. isso. E a Nadi? Que final você daria, Nadi? Parece que a Nádia não está aí. Ela estava até agora há pouco. Tá me ouvindo? Sim, Ah, a gente não estava te ouvindo. Estava desligado o áudio. Ó, o meu final que eu daria assim, que o pai dele, né, conseguiria um bom emprego, que eles mudariam de novo, uma casa boa, que ele crescesse, né, já terminava com o final com ele adulto, realizado, e que o pai percebesse o erro que ele cometeu com os filhos, que ele pedisse perdão, estava bem, e que mudava, que eles formavam uma família feliz. Assim, muito bom. Mais Agora, alguém gostaria de falar alguma coisa? Então vamos para o próximo. Aí está falando assim, ó. Compartilhe o seu resumo do enredo, né? Tem aí o resumo do livro, aí tem a capa do Meu Pé de Laranja Lima, mostrando o autor, que é aquele início que nós começamos lá, né? Se alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o resumo do livro, como que seria esse resumo que você faria, e na realidade vocês vão ter que fazer mesmo, né? Porque vocês têm uma ficha de leitura, e nessa ficha de leitura vocês vão ter que entregar depois, ou na escola, ou se as aulas voltarem agora, o professor presencialmente lá. Né, dona Denise? o fichamento de leitura tem que ser entregue, né? Que é uma leitura obrigatória, que aí conta como nota em língua portuguesa. Além da participação aqui, também a nota em língua portuguesa, tá? No caso, a Nadine é a professora responsável, que está participando junto agora. E agora nós fizemos um breve resumo do livro, né? Colocamos uma imagem aí também. E aí o livro conta a história de Zezé, de 5 anos, menino muito esperto, sapeca, porém muito humilde. Zezé tinha uma vida boa e morava numa casa bem grande e confortável. Ele tinha 3 irmãos, Jandira, Glória e Totoca. A sua mãe trabalhava numa fábrica e o pai estava desempregado. Sua mãe passava o dia todo trabalhando para garantir o sustento de sua família. Eles estavam passando por dificuldade. Zezé e sua família se viram obrigados a se mudarem para uma casa menor que a anterior. Quando eles chegaram à nova casa, cada irmão escolheu uma árvore. E a última ficou para o Zezé, o pé de laranja lima. Mas o Zezé era um menino muito muito criativo e vivia no mundo da lua. Então a árvore passou a ser seu melhor amigo, que ele chamava de Minguinho ou Chururuca. Se ele estava feliz ou se ele estava triste, era para lá que ele corria. Então, aí nós fizemos um breve resumo, né, para quem não leu o livro, não perder a graça depois, né, de como é o final do livro, falando que ele tinha
5 anos, que morava numa casa boa, tinha os irmãos, foram morar numa casa menor depois, e aí ele ganhou no fundo do quintal da casa tinha esse pé de laranja-lima, cada irmão ficou com um, e ele ficou com o mais minguinho de todos aí, mas se tornou um grande amigo dele. É isso? Muito bom. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A Bruna? Eu queria falar que eu amei esse livro. Eu já ouvi falar, mas nunca tive o privilégio de ler. Mas depois que eu li, nossa, eu amei. Eu recomendo para todo mundo ler, porque é muito legal. Ah, é lindo. Que bacana, Você Bruna. vai- Muito você obrigado pela sua vai ver a participação. Você vai ver a segunda parte, Bruna. Ele é maravilhoso, a segunda parte. Se você for uma pessoa muito sentimental, eu sou aquela que choro. Ah, eu sou um pouquinho. Eu li e chorava. Então você recomenda para os seus amigos da sua sala aí, do outro 7º ano, que ainda não leram, para ler, né? Sim. Que bom, então. Fico feliz, viu, Bruna, você ter gostado, e os demais aí, pelo seu depoimento, que leiam o livro, né? E que realmente venham a gostar como você gostou, e recomendar para os amiguinhos aí, para que todo mundo leiam esse livro, que é tão bacana. Tá? Obrigado pela sua participação e a participação de todos aí. Mas nós temos o finalzinho aí, né, da Denise, para fechar aí, ó. Ó, ótima leitura a todos. E E muito obrigado pela participação, né? isso. Agora o fechamento é com você, Denise. E os demais alunos? Gostaram do clube? Vocês acham que pelo clube incentiva a leitura da obra? Ficaram entusiasmados para ler? O que vocês acharam aí? Sim? Miguel respondeu que sim. E a Nádia, gostou, Nádia? Já encerrou? Certeza, com Pode certeza. falar. Pode falar, Se eu não tivesse lido, eu ia querer ler. É muito legal. Tipo, eu não li ainda, mas pelo que vocês falaram, eu achei bem legal. Ele é lindo, Que bacana. Ele é assim, tá? Vocês precisam ler bons livros. Se a gente indicou lá, eu, Toninha, Nadineire, é porque é livro bom, tá? Tem que ler. Chega lá na fase adulta, você leu esse livro? Li. Esse livro é bom e eu indico, né? Vocês podem ler os outros livros, mas principalmente esses que a escola indica, é porque a gente passa por uma curadoria, a gente seleciona os melhores livros para vocês, aqueles que são os obrigatórios mesmo. Não vai indicar um livro que não seja bom. Por isso a importância da leitura. Né, Nádia? Quer encerrar, Nádia? Nisso não. Ó, gente, mas é isso daí. É a importância da leitura. Os livros indicados, gostaria muito que vocês lessem, depois viessem comentar comigo, né? Tudo bem que agora a gente está à distância, né? Mas se Deus quiser, a gente estiver de volta, né? De vocês comentarem na sala, da gente fazer um bate-papo sobre o livro, mas que vocês leiam mesmo agora à distância, que vai ter os encontros, né? Nesse clube da leitura, que da próxima vocês estejam bem por dentro da história, que vocês tenham lido no próximo, tá? Vamos fazer uma forcinha de estar lendo para poder participar na aula, né? Que é importante, eu acho legal, é uma aula gostosa para vocês estar comentando sobre o que vocês gostaram, né? O que vocês tenham a criticar. Eu acho que é bem legal essa aula. Eu gostaria muito que vocês lessem para poder participar. É isso aí. Eu acho que vale a pena, porque são livros bem interessantes. Foi a dona Denise que escolheu, ela me perguntou, eu achei legal. Então, os livros que forem indicados serão livros assim, que vocês não vão se arrepender de ler, e nem vai desistir porque o livro é chato. Tá?
É isso aí. Ô, Denise, deixa só eu aproveitar e perguntar, que eu não sei quem é. Alex Constâncio, Vanilce e Luana Domingues. Quem que é o aluno Alex Constâncio? É o Giovanni do 7º ano B. Giovanni, Quem que é? Giovanni. 7º ano B. Certo. E o... Sou eu, professor. o Alex é o Giovanni. Vanilce. Sou eu, Heitor. Heitor. Tá? Aí entrou o Dieguinho. Diego, eu anotei. O Marcos Daniel. Por baixo. Diego tá na aula, tá? Eu coloquei o Marcos Daniel. Em bom, peguei. E o Diego. Isso, eu acho que os demais. A Luana Neves é a Maria Eduarda. Fernanda também tá aqui. Maria Eduarda. Luana Neves e a Maria Eduarda. Obrigada. Eu não tinha colocado a Maria Eduarda. A Maria Fernanda tá aqui É que também. alguns entraram a hora que já estava tendo a aula já. Professor, eu tô Aí aqui, Quem era, Denise? Biel. O Otávio também tá aí. De Vanilce. Professor, eu tô aqui. Tranquilo. Oi, ela tá aqui, professor. Tchau, professora. Tchau. Oi. Tchau, professora. Professor, ele tá aqui, tá? Oi, ele tá aqui. Tá, nós colocamos. É só esses que eu não sabia quem era, tá? Ah, beleza. Passou tão Arthur, rápido, vai né? de sorte. Então tá bom. Obrigada pela participação de todos. Leiam. Eu vou colocar nos 2 grupos dos 7º anos já o PDF do livro, tá? Aí vocês leem, tá bom? Isso. Já Tá sabe bom, qual vai passou ser tão rápido. o Denise. E registrem, estava esquecendo de falar, registrem lá na frequência da escola, no link da frequência, sala de leitura, pode colocar da 1 até 2h30, que já é mais de 2 horas, a gente já tem que ir também lá para o TPCG. Então, não se esqueçam do registro da frequência da sala de leitura, tá? Que a gente tem lá para registrar. Certo. Tá bom? Tá bom. Então, tá. Um abraço a todos, Tchau. então, gente. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Pessoal, obrigada. Valeu.